Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando, aqui é o Luiz e hoje eu vou ensinar você a fazer uma das minhas sobremesas favoritas, uma incrível torta de maçã invertida, também conhecida como tartartã. Fazia um tempo que eu queria fazer essa receita aqui pra vocês e eu resolvi criar vergonha na cara, então aqui está. A tartartã é uma receita clássica francesa, é aquela torta perfeita que você pode comer quente e com uma bola de sorvete do lado. A massa é super leve, ela é feita à base de açúcar e manteiga e a maçã é cozida num tipo de caramelo e fica desmanchando no final. Enfim, vamos para a receita então. Eu vou começar com a massa, então numa tigela média eu começo colocando a manteiga, é importante que seja sem sal e em temperatura ambiente. Eu adiciono o açúcar e eu começo a misturar esses dois ingredientes com uma espátula ou uma colher de pau. Você pode usar uma batedeira aqui se quiser, mas sinceramente na espátula mesmo já tá tranquilo. Minha primeira observação aqui, como eu disse, a manteiga precisa ser em temperatura ambiente, assim o processo de incorporar no açúcar é muito mais fácil. Ou seja, é só tirar a manteiga da geladeira um tempinho antes de fazer a receita. Outra observação, eu disse manteiga e não margarina. Para esse tipo de receita aqui, para esse tipo de massa, é realmente importante a gordura presente na manteiga e não a gordura vegetal que tem na margarina. Então é realmente necessário que seja manteiga. No final, é essa textura aqui que eu quero, o açúcar totalmente incorporado como uma pasta bem macia. Eu vou precisar também de um ovo, eu quebro e vou bater ele na tigela. E só lembrando aqui, no canal a gente tem mais de 200 receitas ensinadas dessa forma aqui com detalhes. Então se você não se inscreveu ainda, não se esquece de se inscrever e ativa o sininho, assim você vai ser notificado de novas receitas. E voltando aqui para a receita, eu vou adicionar esse ovo batido em 3 partes. Então eu adiciono a primeira parte, eu vou mexer um pouco até ficar bem incorporado. E daí eu adiciono a segunda parte, mexo mais e depois a terceira parte. Nesse ponto aqui, também eu posso adicionar o extrato ou a essência de baunilha e eu continuo incorporando tudo isso. No final, você vai perceber que essa massa aqui vai começar a desandar um pouco, esse ovo não vai se incorporar facilmente ao açúcar e à manteiga, mas não se preocupa com isso. Quando estiver com essa consistência aqui, eu vou adicionar a farinha de trigo, comum mesmo, peneirada, e nesse momento eu posso também colocar a pitada de sal. Eu continuo mexendo com a espátula até incorporar aos poucos o trigo naquela massa líquida que a gente tinha. Pegando a beirada da tigela, tendo certeza que você está raspando todo o trigo que vai ficando por ali. A sua massa vai se formando aos poucos, ela vai ficando cada vez mais amarelada e menos branca e você vai perceber ela vai ficando mais consistente. Nesse ponto aqui eu já posso começar a usar as mãos e juntar todo o resto da farinha na massa. O seu objetivo aqui é misturar aos poucos até ficar uma massa amarela, lisa e homogênea. Não precisa trabalhar ou sovar a massa, é só importante chegar a uma massa lisa. Quando estiver no ponto, você coloca a massa sobre um filme plástico e você vai pressionar essa massa até ela formar um disco de mais ou menos 1 centímetro de espessura. Feche essa massa com o filme plástico e você vai levar para a geladeira por no mínimo 20 minutos. Enquanto a massa está na geladeira, você pode começar a fazer a outra parte da receita, então a gente vai para as maçãs agora. Eu preciso de mais ou menos 6 a 8 maçãs aqui, você pode usar a maçã Fuji, é uma boa escolha para essa receita. E eu vou deixar alguns detalhes sobre as maçãs que você pode escolher na descrição do vídeo, aqui embaixo do vídeo. Antes de descascar essa maçã, eu pego uma tigela grande e eu coloco água, pode ser fria mesmo, e eu vou colocar uma colher de sopa de suco de limão ou de vinagre branco ou vinagre de maçã. Eu vou colocando as maçãs nessa água e assim ela não escurece até o ponto em que eu vou precisar delas. Eu vou começar a descascar cada uma das maçãs e você pode fazer isso com um descascador de batatas mesmo. Enquanto eu preparo as maçãs aqui, eu vou te lembrar também que a gente está no Instagram. Se você fizer alguma receita nossa, não se esquece de marcar a gente lá com @ToBemNaCozinha. E vai terminando de descascar, vai colocando a maçã na sua tigela. Com todas as maçãs já descascadas, eu vou começar a cortar elas no meio
e com uma faca menor eu vou tirar o centro de cada maçã e também as sementes. Eu corto cada metade dessa então no meio de novo. E se você quiser ainda com a sua faca, eu também posso começar a tirar qualquer parte da casca que você não tenha descascado direito anteriormente. Então as maçãs estão prontas, todas na tigela com água, aguardando o próximo passo. Agora a gente vai para a preparação do caramelo e cozimento das maçãs. Eu preciso aqui de uma frigideira que possa ir ao forno, ou seja, que tenha um cabo de metal. Eu estou utilizando aqui uma frigideira média de 22 centímetros de diâmetro, e se você não tiver uma frigideira assim com cabo de metal, eu deixei um comentário abaixo na descrição do vídeo dizendo o que você pode utilizar como alternativa. Eu começo então colocando o açúcar e então a manteiga, e eu vou levar essa frigideira para o fogo médio e eu vou começar a derreter essa manteiga com açúcar. Esse processo aí no fogo vai demorar mais ou menos uns 10 minutos, você vai misturando de vez em quando com uma espátula e essa manteiga vai começar a escurecer um pouquinho, vai começar a espumar um pouquinho. Tenha só certeza aí de controlar um pouco o fogo, você não quer um fogo muito alto, porque senão o açúcar vai escurecer muito rápido. Depois de uns 10 minutos, com esse caramelo mais escuro, eu abaixo o fogo e eu vou começar a colocar as maçãs. Eu vou secando essas maçãs que estavam na água num pano limpo e eu vou colocando uma na panela com o fogo ligado, mas baixo. Eu vou colocando em círculos ao redor da panela. Vale lembrar, essa mistura de açúcar com manteiga tá bem quente, então cuidado para não queimar a mão. E a segunda coisa aqui, a disposição que você está colocando aqui vai ser a aparência da sua torta no final. Então é importante que você coloque aí as maçãs de uma maneira meio organizadas para a sua torta ficar bonita. Depois de colocar as maçãs na borda, você pode começar a colocar no centro, e no processo de cozimento essas maçãs aqui vão encolher, então você pode colocar um pouco mais do que você imagina que precisa. Depois que elas diminuírem, elas vão caber mais na panela, então só tenha certeza aqui de ocupar todos os espaços disponíveis com um pedaço de maçã. Pronto, as maçãs já dispostas na panela, eu vou cozinhar por 45 minutos ou até o caramelo reduzir bastante e a mistura estiver menos líquida. A maçã vai soltar água durante o processo, então é importante ter certeza que esse caramelo aí tá meio sequinho, tá bem reduzido antes de ir para o próximo passo. Com o caramelo já pronto, maçã já reduzida, a gente então vai tirar a massa da geladeira e vamos abrir a nossa massa. Eu vou tirar do filme plástico, eu preciso de um pouco de farinha de trigo para não grudar e também de um rolo de macarrão, ou se você não tiver, você pode utilizar uma garrafa de vinho, ou como eu aqui fiz, acabei usando uma garrafa de alumínio que eu tenho aqui. Eu passo essa farinha na garrafa também e eu vou abrindo esta massa aos poucos. Ela pode ter ficado bastante tempo na geladeira durante todo o processo de preparação da maçã, e se ela estiver muito dura não tem problema nenhum, é só ir trabalhando ela que ela vai esquentando e ficando mais macia e fácil de trabalhar. Durante o processo, se você achar que a massa está muito mole, ela está quebradiça, você pode incorporar um pouquinho de trigo nela, e ela um pouquinho mais aquecida e com um pouquinho mais de trigo vai ficando cada vez mais fácil. Você vai afinando essa massa, a minha aqui ficou com mais ou menos uns 3 milímetros de diâmetro. Se você quiser também, você pode usar uma régua para medir a sua panela e para também depois medir sua massa para ter certeza que você abriu no tamanho necessário. Com a ajuda do seu rolo de macarrão ou com a sua garrafa, eu vou transportar essa massa para minha frigideira e eu vou cobrir as maçãs. E com a ponta do cabo de um garfo, eu vou colocando essa massa para o lado de dentro da panela. Por fim, é importante aqui, eu faço uns furos na massa com uma faca para não formar um vapor aí e a massa não estourar. Eu vou levar essa frigideira para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos ou até a massa ficar dourada.
Minha torta tá quase pronta, eu tiro do forno, a massa ficou bem bonita, chegou a vazar um pouco do lado, não tem problema nenhum. E uma dica importante aqui, a gente acabou de tirar essa panela do forno, então é bom deixar um pano lá pra gente não ter o hábito de pegar aquele cabo que tá super quente e queimar a mão. Então deixa aquele pano lá até ele esfriar totalmente. E com o meu caramelo e a panela ainda quente, eu viro num prato e a sua torta tá pronta para servir. É importante fazer isso enquanto estiver quente ainda, senão esse caramelo vai grudar na panela. Você pode aproveitar, você pode comer essa sobremesa quente mesmo, com uma bola de sorvete, fica perfeita. Mais tarde, se ela esfriar, você só precisa resquentar um pouco no micro-ondas e tá pronto de novo para você aproveitar com o sorvete. É uma sobremesa especial, um pouquinho trabalhosa, mas se fizer, eu garanto que o pessoal aí vai adorar. Eu espero que você tenha gostado da receita de hoje. Se você gostou, favorita, curta o vídeo e até o próximo episódio.